Bom, gente, vamos para a palavra. Nós estamos meditando no mês do mover apostólico. Na verdade, essa é a temática da IDPB no ano de 2026. E nós reservamos o mês de janeiro inteiro para meditar sobre esse tema. O que era uma igreja que se move debaixo da unção apostólica, que se move debaixo da unção dos apóstolos. Então essa é a terceira mensagem dessa série. Nós concluímos essa série na semana que vem. E eu quero compartilhar com você hoje sobre já é hora de despertar. Então uma igreja apostólica é uma igreja desperta, acordada. Já que movimento apostólico, ele remete a uma igreja que se move, que está cumprindo com o seu chamado, que está disponibilizando os seus dons, uma igreja que tem consciência da parte que lhe cabe dentro de um todo, que é a igreja de Jesus. Então essa é uma igreja que está dentro de um mover apostólico. Uma igreja que ela gera consumidores, onde cada um vem consumir a sua parte, mas não contribui com seus dons e talentos. Não é uma igreja que está andando debaixo dos fundamentos dos apóstolos. E nós temos meditado basicamente sobre essa temática. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar um pouquinho sobre esse sono, essa apatia espiritual que faz com que nós não nos movimentemos na direção do propósito de Deus para as nossas vidas. Para isso, vamos começar com Romanos capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 8, Marcley. Coloca a partir do verso 8. Eu ia ler só o verso 11, mas eu quero dar um contexto bem legal para esse texto. Quem achou diz amém. Tem alguns que vão acompanhar aqui, né? Bom, o texto diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu gosto de falar disso aqui, eu vou falar de novo, eu sempre falo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Espírito Santo, nós convidamos o Senhor para estar aqui conosco. Pedimos que o Senhor fale com a gente. Fale de maneira pessoal, íntima. A revelação que cada um precisa seja dada pelo Teu Santo Espírito, tendo em vista que nós temos muitas pessoas aqui e é impossível para o homem personalizar uma mensagem, mas eu sei que essa mesma mensagem ela pode chegar de maneiras diferentes em cada coração. Essa mensagem ela pode chegar, a mensagem do Senhor, a mensagem que vem do seu coração, que vem do seu trono, ela pode chegar ao coração de cada um dentro da necessidade, da revelação que cada um precisa. E eu peço que o Senhor faça isso conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, deixa eu contextualizar. Romanos, ele é um livro altamente doutrinário, é um livro que eu amo, inclusive, e ele vai falar muito sobre a doutrina da justificação, da santificação. A partir do capítulo 13, aqui ele tem uma série de definições práticas de como um cristão ele deve lidar.
um pouquinho com algumas circunstâncias. Por exemplo, um pouquinho antes, no início do capítulo 13, ele fala sobre as autoridades, e a partir do verso 8, ele vai falar então sobre o amor ao próximo e também o retorno de Jesus, quando ele fala que o fim, que a salvação está mais próxima do que quando creram. E aí, quando ele traz isso, ele começa o texto falando que a ninguém devemos dever nada a não ser o amor uns para com os outros. É interessante que a única dívida, embora a Bíblia ela nos advirta a nós termos cuidado com dívidas, a única dívida que é perene, que é eterna e nós não podemos, jamais deixaremos de dever um para com os outros, é o amor. E aí ele começa a discorrer sobre o tipo de vida que nós devemos viver e que o cumprimento de todo o mandamento bíblico acontece justamente no amor ao próximo. E aí ele fala uma frase que eu amo, eu amo a frase dentro da sua interpretação adequada, porque muita gente interpreta ela de forma errada. Então, o que é: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu já disse isso várias vezes e eu gosto de reforçar, porque quando eu repito, isso impregna na mente. Então veja bem, muitos cristãos acham que isso aqui é um incentivo ao amor próprio. Você tem que se amar, porque se você não se amar, ninguém vai te amar. Você tem que se amar primeiro. Mas é muito difícil isso é uma forçação de barra, interpretar essa frase, esse princípio dessa maneira. Porque, na verdade, o que ele está dizendo é exatamente o oposto. Ele, com relação ao amor próprio, ele já faz uma constatação. Ele pede que a gente mude de direção, ou pelo menos a gente divida essa atenção do amor, que muitas vezes é voltado somente para nós. Ele está pedindo assim, assim como você já se ama, aprenda a amar os outros também. Assim como você se esforça para obter os seus benefícios, seus bens, para conquistar os seus sonhos, compartilhe na mesma intensidade de algo com alguém. Portanto, isso aqui é uma constatação seguida de uma orientação de mudança de foco. Não é de maneira alguma um incentivo bíblico para que a gente se ame. Nós nascemos com amor próprio. Alguns, por circunstâncias da vida, acabam de alguma maneira ou fomentando ainda mais ou abrindo mão disso, mas todos nós nascemos. E como não é o foco da mensagem discutir sobre isso, mas o fato é que nós precisamos amar o próximo. E ele diz que o amor ao próximo é o cumprimento da lei. E aí, ele diz assim: façam isso compreendendo o tempo que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que cremos. Isso aqui é muito importante. A cada geração que a igreja vive, há um mover específico de Deus, porque alguém pode ler isso aqui de maneira histórica e dizer assim: bom, isso está sendo dito desde o primeiro século, portanto, quer dizer então que não vai se cumprir, ou está demorando demais a se cumprir, e aí você pode fazer uma leitura errada do que está escrito aqui. Quando ele declara primeiramente que a salvação está mais próxima, isso pode sim indicar o retorno de Cristo, mas não de forma coletiva, de forma individual. Porque a verdade é que quando você morre ou eu morro, Jesus voltou para mim e voltou para você individualmente. Ele pode não ter voltado coletivamente, mas ele voltou individualmente. Tendo em vista que todos nós estamos passíveis de morrer, então significa dizer que nós não podemos viver uma vida indolente, porque sono é uma metáfora para apatia. Para um cristão que ele vive de forma apática o seu evangelho. Ele é um cristão, mas assim, como eu disse na semana passada, toda a sua vida cristã gira em torno de responder a seguinte pergunta: como Deus pode melhorar a minha vida? Ele não tem a visão, ele não despertou para o verdadeiro evangelho, onde ele está centrado no outro e não em si próprio. Agora, veja bem, talvez você me questione: pastor, tem algum problema a gente investir em nós mesmos? Não há nenhum problema. Sempre que eu tenho ministrado aqui, eu tenho dito, a questão aqui não é se pode ou não pode, é em que lugar está. Qual é a hierarquia da tua vida? Porque se você está em primeiro lugar, você pode ter tudo que você sempre sonhou ter, mas no final da corrida, você não tem o que mais importa. Por outro lado, se você é alguém que sabe colocar as coisas dentro de perspectiva, de prioridades corretas, você pode correr essa vida, desfrutar do que o Senhor tem para você e no final não perder o que mais importa. Esse é o ponto.
Não adianta, a gente cantou aqui, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? A gente gosta de cantar, né? Mas na hora de estabelecer prioridades na nossa vida, nós estamos em primeiro lugar. E esse comportamento todo, o apóstolo chama de sono. Essa tendência de nós andarmos nas mesmas perspectivas, valores do mundo, ele chama isso de sono, indolência espiritual, a incapacidade de perceber uma nova maneira de se ver a vida, uma nova maneira de viver a vida. Não, a gente ainda continua adormecido, entorpecido pela nossa própria vaidade, onde a gente não percebe nada ao nosso redor e nem ninguém, a gente só pensa na gente mesmo. Eu vi uma historinha no Instagram que eu achei linda. É simples, mas eu achei maravilhosa. Um cara contou uma história de que ele foi botar a bota dele. Se alguém já viu esse vídeo lá. Ele foi botar a bota dele e a bota dele rasgou. E ele ficou muito chateado, que a bota dele rasgou. E aí, chateado, ele pegou a bota, levou no sapateiro. E quando ele chegou lá, disse: eu queria consertar minha bota. Perguntou o valor, R$30, o valor do conserto da bota. E o sapateiro disse para ele, assim, depois que ele disse: não, pode fazer. Ele disse: você responde oração. Porque hoje eu não tinha nada para comer, eu estava orando para Deus vir mandar alguém aqui para consertar um sapato, para eu ter alguma coisa para comer. E aí ele conclui assim: nem tudo na vida é sobre você. Não é tudo sobre você. Tem coisas que vão acontecer na tua vida que não é sobre você, que Deus está querendo abençoar outro através de você. Quando a gente é incapaz de perceber e de desenvolver esse estilo de vida, a Bíblia chama de sono, apatia, a incapacidade de despertar para o que importa na vida, que é ser instrumento para abençoar outras pessoas. Porque veja bem, pelo menos do ponto de vista espiritual, pelo menos se você quer ser um cristão, porque assim, veja bem, se você quer comprar uma casa, se você quer enriquecer, isso não tem nenhum problema com isso, você pode viver todas essas coisas, mas essas coisas não trazem consigo automaticamente as bênçãos espirituais, não trazem. E se eu quero ser um cristão, eu preciso aprender a definir quais são as minhas prioridades e abrir os meus olhos para o que agrada a Deus. E abrir os meus olhos para aquilo que o Senhor está me chamando, para o estilo de vida que Deus está me chamando para viver. Não se trata apenas de um conjunto de regras morais pelas quais eu devo viver, mas fala de um cumprimento de lei que se estabelece quando eu amo o outro. Significa dizer que sabe quando é que eu desperto espiritualmente? É quando eu percebo o outro, quando eu percebo o próximo. Aí eu despertei. Enquanto eu estou vindo para cá tentando melhorar a minha vida, eu ainda não despertei espiritualmente, eu ainda não entendi o Evangelho, eu ainda não fui iluminado no meu entendimento. Mas quando você chega aqui e você entende assim: peraí, Deus tem muitas bênçãos para mim, é fato, e eu sou muito grato por todas as bênçãos que Deus, e assim que eu olho a minha vida, eu sou muito grato por todas as bênçãos que Deus me proporciona. Mas peraí, eu não vivo por elas e nem para elas, eu vivo para abençoar o outro, porque esse é o tipo de princípio no qual o Evangelho é fundamentado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, chegou a hora de despertar do sono. Ele está dizendo para esse povo aqui, para um povo que tem a tendência ao individualismo, ao egoísmo, ao amor próprio. É por isso que ele faz questão: ame o seu próximo como a si mesmo. Essa tendência ao amor próprio, ela precisa cair em nós, porque isso é um verdadeiro bloqueio espiritual, uma cegueira espiritual, esse hábito de nos amarmos acima de todas as coisas. Nós temos que amar o próximo, e assim nós vamos despertar para a nossa verdadeira chamada espiritual. Olha só, aqui, muitos de nós chega num momento que a gente começa então a resistir a isso, né? A gente começa a dizer, tem uma frase que está em Ageu, no capítulo 1, no verso 2, que é com a qual a maioria de nós responde a esse chamado de amar o próximo e de dar, se entregar os seus dons, os seus talentos. Você foi chamado para contribuir com o reino de alguma maneira, e você sabe disso.
Mas na hora de dar, a gente tem um argumento, que é exatamente o mesmo argumento que o povo usou em Ageu capítulo 1, no verso 2. Que diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo. Talvez seja exatamente o argumento que você usa. Ainda não chegou o tempo. É lógico, eu vou ler o texto, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Vamos entender isso. Eu quero refletir agora sobre Ageu, eu quero mudar para essa desculpa. A gente sabe que Deus nos chamou para viver em prol do próximo, tirar os olhos de nós mesmos, acabar com essa questão de amor próprio e começar a compartilhar o amor que é direcionado só para a gente. Esse é o fato. O amor que há em nós, quando sem Cristo, ele é direcionado só para a gente, ou para aquilo que nos interessa. Quando a gente entrega a vida a Jesus, as coisas devem mudar e a gente desperta para uma realidade diferente. E aí só que a gente, muitas vezes, começa a dar desculpas. E a principal delas é: ainda não é o tempo. Então, para a gente entender, quando foi que o profeta Ageu ele profetizou? Ele profetizou quando o povo ele voltava do exílio da Babilônia, né? Jerusalém estava praticamente totalmente destruída, e o templo permanecia em ruína, estava tudo destruído. Então a palavra do Senhor veio, esse povo voltou. Quando a gente lê Ageu do verso 1 até o verso... Vamos ler, coloca o verso 1 em diante. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, dizendo: aí nós temos, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja aonde os seus caminhos os levaram. Bota o verso 8. Subam um monte, tragam madeira, construam a minha casa, que é a ordem para eles começarem a construção. Pois bem, embora aqui eu quero que você amplie a visão comigo da aplicação desse texto, porque embora aqui o Senhor esteja fazendo uma aplicação a respeito da construção do templo, isso se aplica a tudo na nossa vida. Aqui nós temos de maneira muito específica a palavra, mas a maioria de nós dá a mesma desculpa para outros aspectos da vida cristã. Por exemplo, ganhar uma vida para Jesus, discipular alguém, ensinar a palavra de Jesus para alguém. A gente usa exatamente a mesma desculpa. A gente diz que ainda não é tempo. Eles voltam da Babilônia no exílio, eles começam a construir suas casas e não há até aí nenhum questionamento do Senhor, nenhuma advertência da parte de Deus para um povo que chega numa cidade desolada e destruída e começa a construir suas casas. O problema é que depois de construídas, eles não voltaram seus olhos para o Senhor. Sempre está faltando alguma coisa. E aí sempre tem alguma coisa que vai estar na frente do propósito de Deus na vida da igreja. E aí lembra, o tema aqui é a igreja apostólica. Uma igreja apostólica é aquela que tem os seus olhos fixos na missão que Deus lhe deu. Ela desfruta de tudo o que Deus tem para ela. Porque a prosperidade bíblica é isso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei o que é ter em abundância, sei o que é viver em escassez, aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a prosperidade bíblica. A gente vê no Salmo 23 dizendo assim: o Senhor é meu pastor e... Não é nada me faltará. Essa tradução é ruim. De nada terei falta. E essa mudançazinha faz toda a diferença. Porque nada me faltará é uma obrigação de Deus de me dar tudo o que eu quero ou que eu julgo necessitar. De nada terei falta é uma condição interna de satisfação, que não importa o que eu não tenho, eu não sinto falta daquilo, porque eu estou pleno. E essa é a tradução correta, a leitura adequada do Salmo 23.
Então, veja bem, é disso que Deus está dizendo, que, pois bem, vocês construíram o que tinham para construir, mas a minha casa, ela continua do mesmo jeito. Você pode ter construído tudo o que precisou, ou continua a construir tudo o que você desejou, mas o seu propósito ele continua exatamente no mesmo lugar. Não fez absolutamente nada. Nada. Por que não fez? Porque ainda não é tempo. Antes é porque você estava ocupado demais para construir o que você precisava, para conquistar o que você precisava conquistar. Agora você está ocupado demais para manter o que você tanto quis conquistar, o que você tanto lutou para buscar. E ainda não é tempo. Você vai querer entregar o que da sua vida? Os restos da sua vida? Quando você já não tiver mais prazer nos dias, como diz o Salomão, você vai entregar para Deus aquela parte do tempo onde você não tem mais prazer de viver? O que dirá cumprir propósito? O que dirá olhar para o propósito de Deus para a sua vida? Então, olha só, o que significa ainda não veio um tempo? Deus revela que esse é um pensamento que o povo desenvolveu no seu coração. Então o que eles estão dizendo? Que não chegou a hora, ainda não é o momento, as condições ainda não são oportunas. Aí eu te pergunto, o que precisa acontecer na sua vida para que você chegue à conclusão, agora chegou a hora de eu viver o meu propósito? Me diz aí, responda para você essa pergunta. O que tem que acontecer? Eu tenho que casar primeiro. Eu tenho que resolver meu casamento. Eu tenho que resolver minha vida financeira. Eu preciso primeiro de uma cura. Eu preciso primeiro que Deus converta o meu marido. Qual é a condição que você coloca que faz com que você diga a Deus, ainda não é tempo? Qual é a condição? Agora, eu quero que você entenda, se você tem uma condição e você a coloca, você está dizendo, olha, essas portas aqui precisam se abrir primeiro. Isso significa então prioridade. Você tem que lidar com o fato, e está tudo bem, assim, tudo bem entre aspas, né? Tudo bem pelo menos da minha parte como homem. Quem sou eu para questionar suas prioridades? Se você escolhe colocar Deus em segundo plano na sua vida, por mais bem que você esteja agora, por melhor que você se sinta no momento, o Evangelho não é sobre essa vida. Porque, segundo o apóstolo Paulo, aqueles que esperam de Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Se para você está tudo certo, ok. Se alguém tiver que te convencer, se alguém é o Espírito Santo, não sou eu, agora. E se ele estiver fazendo isso agora, você vai ter que dar uma resposta. A primeira coisa que você vai ter que reconhecer diante de Deus, talvez hoje aqui em oração, é dizer, Deus, o Senhor não é minha prioridade. Porque como é que alguém que está fundamentado na palavra de Deus e tem uma relação de confiança, de intimidade, de senhorio com Cristo faz? Não existe condição para que ele obedeça. Não existe condição, ele não precisa que nada aconteça, porque tudo o que precisava acontecer já aconteceu, e ele teve a revelação disso. Cristo na cruz, esperança da glória. Ele já resolveu, ele já tem essa revelação, ele tem tudo o que precisa. Estava conversando com um discípulo dando discipulado e dizia para ele assim, olha, o problema do cristão é que ele não ama Deus. A verdade é essa, por mais que diga que ama Deus. E a gente precisa então, se a gente quer mudar a nossa vida e quer realmente viver um evangelho poderoso, de entrega e confiança, onde a gente é um instrumento na mão de Deus, a primeira coisa que precisa fazer é ter uma revelação do amor de Jesus. Porque como é que a gente ama Deus segundo a palavra? Alguém arrisca aí? Como é que nasce o amor de Deus no coração do homem? O amor do homem para com Deus. Como é que nasce esse amor no coração do homem? As escrituras têm essa resposta. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É a revelação do amor de Deus no meu coração que me faz dar uma resposta de amor a ele. Para que todas as outras coisas percam valor e o Senhor possa então passar e galgar posições no seu coração e galgar a posição de primeiro lugar, você precisa
deixar que o Senhor revele o amor dele. E não se engane você achando que assim, não, mas no dia que Deus me der isso aqui, eu tenho certeza que não vai, porque você não ama agora, e não vai amar quando acontecer qualquer coisa que seja na sua vida, porque não é a bênção que ele te dá que faz você amá-lo, é a revelação da cruz que faz você amá-lo. A gente tem a história de 10 leprosos que foram curados. 9 foram embora, simplesmente ignoraram. Um voltou e adorou. Esse voltou e adorou, ele não voltou e adorou porque ele entendeu quão bom é agora não ser leproso. Ele voltou e adorou porque ele entendeu o tamanho do amor que ele recebeu, da graça. Não é o entendimento do quão abençoado você é que transforma você, é o entendimento de quão amado você é que transforma você, que muda a tua vida, que muda o teu pensamento. Porque você pode viver a vida toda se sentindo abençoado sem nunca amar a Deus de verdade. Tem muita gente, tem muito cristão nessa condição. Eu sou muito abençoado por Deus, eu sou muito abençoado por Deus, eu sou muito abençoado por Deus. E de fato pode até ser. Acho que a questão não é nem essa. A questão é se, apesar disso, você ama a Deus. Amo. Como você ama a Deus? Me mostra aí. A pessoa, eu amo a Deus porque eu vou à igreja. Eu amo a Deus porque eu vou à igreja. Eu amo a Deus porque eu dou minhas ofertas. Eu amo a Deus porque eu dou meu dízimo. Quando você cumpre a lei de Cristo, quando você ama o outro, quando você se importa com o outro, quando seus olhos saem de você mesmo e vão para o outro. Então, ainda não está o tempo, ainda não é o tempo. O que falta acontecer para você? Tomar uma posição de amar o outro, se importar com o outro, de acordar, levantar pela manhã na sua cama, não pensando nas coisas que você tem para conquistar ou nos trabalhos que você tem a fazer, mas em como você vai ser bênção para a vida de alguém naquele dia, porque a vida não é só sobre você. Deus te escolheu para revelar o amor dele. Quantos estão entendendo? Diga amém. O que estava por trás, eu volto a dizer, desse comportamento, dizer ainda não é o tempo. Esse povo, depois de muitos anos, vivendo escravo, numa terra estranha, vivendo escravo, qualquer semelhança com a nossa condição antes de Cristo não é mera coincidência. Porque esta era a nossa condição sem Jesus. Nós éramos escravos do pecado. Porque aquele que vive pecando é escravo do pecado. Essa é a nossa condição. Era a condição do povo. Não no sentido espiritual, mas no sentido literal, eles eram escravos. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando eles chegam na cidade? Eles correm para arrumar cada um seu quadradinho, o seu pedacinho, o seu lugarzinho, e a casa de Deus fica em segundo plano. Até então Deus nem se queixa. Talvez, imagino, eu não tenho um fundamento para dizer isso, mas eu vou especular aqui. Eu vou especular Deus pensando, bom, eu entendo que você precisa de um lugar para você estar, então construa esse lugar. Mas depois de estabelecido, esperava-se que, bom, estou estabelecido, então agora eu vou voltar os meus olhos para as coisas de Deus. Mas não é o que eles fazem. Eles continuam a querer mais, e querer mais, e querer mais, e querer mais. Embora eles nem precisassem fazer isso, eles poderiam muito bem ser abençoados se chegando lá, os olhos deles fossem, a primeira coisa que eles fizessem foi, vamos cuidar das coisas de Deus. Eu imagino que haveria uma bênção poderosa sobre a vida deles. Mas eles decidiram não fazer. Deus, por a priori, não ficou ofendido, mas chegou um momento que ele pensa, e aí? Quando é que vai ser? Não vai chegar o tempo onde você vai se envolver com aquilo que diz respeito a mim? Não vai chegar o tempo? Aí no verso 4, coloca Ageu 1:4, ele diz que até enquanto essa casa vai ficar destruída, desolada, deixada para trás, ele diz no verso 4 de Ageu, acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto esta casa continua completamente destruída? A gente vai continuar não se comprometendo com as coisas de Deus, enquanto nós estamos percebendo que Deus está clamando por homens e mulheres que se envolvam com o propósito dEle.
Nós vamos continuar pensando em nós mesmos: não posso liderar agora, eu não posso ensinar ninguém agora, eu não posso ser um missionário agora, eu não posso ser um pastor agora, eu não posso dirigir para abençoar ninguém agora, eu não posso levar uma cesta básica para ninguém, eu não posso sair da minha casa para visitar ninguém agora, porque eu estou ocupado. Porque ainda não é o tempo, porque eu tenho outras coisas para fazer. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, diz a palavra do Senhor. É muito fácil, humanamente falando, a gente se mover na direção de colocar Deus em segundo plano. A gente não precisa fazer força para isso. É o curso natural da nossa existência. O curso natural da minha existência, da sua existência, é nos distanciarmos de Deus. Basta você parar de orar, e basta você ler a Bíblia. Você não precisa ser intencional ao dizer: vou me afastar de Deus. Basta você não fazer nada, que naturalmente eu e você nos afastamos de Deus. Agora, manter-nos em Deus é um trabalho intencional. Manter relacionamento com Jesus é algo que a gente precisa fazer de maneira intencional. Caso contrário, a gente vira as costas com a maior naturalidade do mundo para aquele que nós dizemos amar, para aquele que nos resgatou do pecado e perdoou os nossos pecados, que nos libertou, que libertou nossa casa, libertou a nossa família. Quantos de nós, irmãos, estávamos presos no pecado, que num domingo como esse você estava morto de bêbado por aí jogado, outros drogados, outros se prostituindo, adulterando ou fazendo qualquer outra coisa. E aí as coisas começaram a mudar na tua história. Sua família estava para acabar, seu casamento estava por um fio, seus filhos estavam basicamente sendo educados pelas pessoas da rua. O Senhor entra nessa casa, coloca tudo em ordem. A coisa começa a funcionar, começa a fluir, começa a dar tudo certo. E naturalmente, os nossos olhos começam a brilhar para a criatura, ao invés do Criador. A gente pula para a idolatria num instante. O nosso coração é uma fábrica de construir ídolos. É com a maior facilidade que a gente constrói um bezerro de ouro para a gente adorar. É daqui para ali. Basta você ver por que você foi salvo. Tem uma frase, eu não sei de quem é o autor, eu li ela num livro, eu esqueci qual livro foi esse, mas ela marcou minha vida. Nós somos salvos para o meio pelo qual fomos salvos. Essa frase significa o seguinte: dependendo da estratégia com que alguém pregou o evangelho para você, ou do propósito com o qual você veio a Cristo, foi para isso que você foi salvo. Exemplo: você está enfrentando uma crise no seu casamento. O seu casamento está por um fio e você veio para o evangelho porque você queria que o seu casamento fosse restaurado. Quando você é salvo por causa do casamento, é para o casamento que você é salvo. Significa dizer que enquanto esse casamento ele estiver tudo certo, você está bem. Mas se alguma coisa der errada, isso também mexe com você e abala suas estruturas e suas convicções. Por isso que é importante que a gente seja salvo pelo evangelho da cruz. Porque a cruz é imutável, inabalável, não importa quais sejam as circunstâncias, ela é única. Jesus morreu na cruz e esse é um fato imutável na história. Inabalável. Pode acontecer o que acontecer na sua vida, você volta para a cruz. Começou a dar errado no trabalho, você volta para a cruz. Começou a dar errado lá no meu casamento, não está indo muito bem, você volta para a cruz. A minha saúde não está muito legal, você volta para a cruz. A cruz sempre vai estar lá. Sempre vai estar lá. Então, quando nós somos salvos pela cruz, somos salvos também para a cruz. Significa que se eu sou salvo por essa mensagem, eu vivo por ela. Eu quero amar o outro, eu quero compartilhar do que recebi, eu quero dar e não apenas receber. Eu quero compartilhar a vida. Isso é uma igreja apostólica. Olhe para Atos. Veja as afirmações que são feitas naquele livro. Eu sempre gosto de citar Atos 20, 24. É um texto impactante, poderoso, porque eu não me importo com a minha própria vida. Coloca aí no
Coloca aí, Marclay, para a gente, Atos 20, 24, só para a gente não esquecer quão bom é esse texto. Atos 20, 24. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O que este homem entendeu que nós não entendemos? Que faz que a gente diga, ainda não é tempo, ainda não dá para mim, ainda não dá, estou muito ocupado. A verdade é que quando você entender e tiver uma revelação da cruz, todo lugar é lugar, todo ambiente é ambiente, todas as pessoas são pessoas para receber do amor de Deus. E você vai começar a viver uma vida centrada na vontade de Deus. Quando nós continuamos a leitura do texto, ele mostra a consequência de vivermos esse tipo de vida. No verso 6 ele fala que eles recebem. Bota o verso 6, deixa eu. De Ageu. Semeiam, mas colhem pouco. Comem muito, mas eles não ficam satisfeitos. Essa sede da alma, essa necessidade da alma. E veja, porque se a gente aplicar isso de maneira espiritual, e vamos partir do princípio que aqui ele está usando um termo literal, eles comem mesmo comida e não ficam satisfeitos. Porém, eu posso transferir essa verdade para o campo espiritual e posso falar da sede da alma, que não importa o quanto você conquiste, a sua alma nunca está satisfeita. Esse é o resultado de pessoas que não têm propósito na vida, pelo qual elas não vivem por qualquer outra causa que não seja beneficiar a si mesmo, ser feliz, melhorar a sua vida. Eu volto a dizer, eu não estou dizendo que isso é pecado por si só, eu estou falando de prioridade. Lembrem, prioridade. É possível você viver, ser abençoado em todas as áreas que você desejar ser abençoado, porque Deus é poderoso para isso, sem que você precise para isso colocar isso como seu Senhor. É possível, basta você decidir isso no seu coração. Bebem, mas não se saciam, vestem-se, mas não se aquecem, recebem salário, mas caem no saco furado, numa bolsa furada. Vocês conseguem perceber com alguma semelhança talvez com a vida que a maioria de nós às vezes leva? Parece que a gente nunca, não há satisfação, não há plenitude. A gente trabalha, estuda, a gente ganha dinheiro e perde dinheiro, e a gente vive esse tipo de vida, a gente compra as melhores roupas e depois isso não basta, a gente precisa de mais, a gente precisa comprar mais os melhores aparelhos tecnológicos, e aí depois isso já não satisfaz mais, e a nossa alma está o tempo todo inquieta, e a gente vai e conquista uma coisa ali, e depois já não supre mais. Eu estava lembrando, eu tive uma experiência disso, lá em casa é uma coisa simples, boba. A gente estava colocando cerâmica lá no pátio de casa, né? Colocar cerâmica. Pô, quando eu coloquei a cerâmica, eu disse, cara, ficou muito bonito, legal. 3 dias depois eu olhei para aquilo e disse assim, passou. O encanto passou, acabou. Já é comum. Já é normal. Já não me encanto mais, já não chego e fico, não, acabou. E para todas as coisas nesse mundo é assim. Só tem uma coisa que permanece para sempre: a vontade de Deus, a palavra de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, a grande questão, será que esse estado de coisas que vivemos, esse estado de alma em que estamos, já não é uma consequência das escolhas que estamos fazendo? Essa insatisfação na alma, esse sentimento de vazio, que muitas vezes vai se desdobrando em outras questões, como ansiedade, depressão, falta de sentimento de propósito na vida. Será que exatamente porque te falta um propósito que não seja egoísta pelo qual viver? E é por isso que você está nesse lugar, já é consequência? Pense sobre isso, porque hoje eu quero orar por todos aqueles que querem tomar uma decisão de dizer, Senhor, não preciso de nenhuma condição para eu começar a fazer alguma coisa para o Senhor. Hoje eu decido não colocar condições. O tempo é hoje. Hebreus vai falar
que o tempo que nós temos é o que se chama hoje. Ah, não, Não, meu irmão, começa hoje. Para de dar desculpa, começa hoje. Toma essa decisão agora. Para aqueles que não querem mais ficar apenas correndo atrás dos seus próprios planos. Porque eu quero sempre dar ênfase a isso. Não estou dizendo que você não deva. Eu estou dizendo, coloque isso no devido lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Aqueles que estão cansados de ficar semeando, e parece que nunca chega em lugar nenhum. Você está o tempo todo correndo e parece que está correndo atrás do vento. O Senhor, Ele quer transformar a tua vida. Em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente olha de maneira geral porque as Escrituras dizem a respeito de bênçãos, a definição final é: elas te alcançarão. Ponto. Ponto. Meu irmão, a bênção que lute para te alcançar, meu amigo. Se você é um homem ou uma mulher que anda no centro da vontade de Deus, ela que se esforce para chegar até você, se ela quiser ser abençoada. Se a bênção quiser ser abençoada, ela tem que te alcançar quando você anda no centro da vontade de Deus. Essa é a verdade. É lógico, eu estou brincando, usando uma metáfora, mas o fato é que, biblicamente, bênção não é algo que se conquista, é algo que chega, que nos alcança, que está atrás de nós, não na nossa frente. Não é algo que os nossos olhos estejam contemplando, está nas nossas costas, e chega porque nós estamos contemplando a pessoa correta, Jesus. Então, eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus.